Hoje, sexta-feira, nós iniciamos o Cidade News de uma forma diferente, isso porque nós estamos recebendo aqui Dom Milton Kenan Júnior, ele que é o bispo da Diocese de Barretos, está aqui conosco e eu estou muito satisfeito em tê-lo aqui conosco porque ele vai contar a experiência vivida no Vaticano, junto com o Papa Francisco e sobre a paróquia de Barretos. Dom Milton, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Cidade News. Boa noite, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando do Cidade News, aqui na TV do Vale. E é uma enorme satisfação poder também falar um pouco da visita que fiz a Roma, do encontro com o Papa Francisco. De fato, essa visita deveria acontecer a cada 5 anos. É uma visita chamada Visita ad limina Apostolorum, ou seja, Outubro dos Apóstolos. Então, a cada 5 anos, os bispos do mundo inteiro devem ir a Roma num gesto de veneração aos apóstolos, mas também para estreitar os laços com o Papa, que é o sucessor de Pedro, que é o bispo de Roma, que é a cabeça do colégio episcopal. Então, mas em razão de vários fatos, sobretudo em razão da pandemia, essa visita foi sendo adiada e aconteceu agora neste ano. Durante todo este ano, grupos de bispos brasileiros têm ido a Roma para encontrar-se com o Papa e o nosso grupo, aqui das províncias eclesiásticas de Ribeirão Preto, de Botucatu e Campinas, então realizamos a nossa visita nos dias 26 a 30 de setembro. O senhor teve uma missão, inclusive, nobre, né, que foi levar os documentos para a apostolação da beatificação do Papa. Aproveitando, então, da visita, eu também levei a documentação do processo, da fase diocesana do processo de beatificação do nosso querido padre André Bortolamiotti. A visita consiste, em primeiro lugar, nas celebrações que vão se realizando nas basílicas mais importantes de Roma. Então, toda manhã, às 7h30 da manhã, os bispos, nós íamos a uma basílica para celebrar. Retornando, então, nós tínhamos encontros com os diversos departamentos da Cúria Romana. Então, por exemplo, o departamento ou dicastério para a doutrina da fé, ou então dicastério para o clero, dicastério para os bispos, e assim, para a educação católica, para a família, a vida e os leigos. Então, nós percorremos, na verdade, 9 dicastérios, ou seja, passamos por 9 departamentos da Cúria Romana, falando um pouco da nossa experiência e também ouvindo o parecer deles. Para a visita de Límina, cada bispo tem que enviar a Roma um relatório da vida da sua diocese. Então, nesse prazo, desde a última visita até agora, então o bispo tem que descrever aquilo que a diocese, aquilo que se realizou na diocese, aquilo que se fez, e é a partir daí, então, que os dicastérios, os departamentos da Cúria Romana vão conversando conosco, vão destacando um ponto aqui, um ponto ali, chamando a atenção para um desafio, para uma dificuldade aqui e acolá. Bom, então nós tivemos nesses 5 dias, diversas vezes, encontros com esses diversos departamentos da Cúria Romana, onde nós pudemos falar da nossa vida, da vida das nossas igrejas e também ouvir as orientações deles. Na quinta-feira de manhã, então, nós tivemos um encontro com o Papa Francisco, né? Como vocês estão vendo aí na tela, este encontro com o Papa Francisco foi no dia 29, no período da manhã. Veja, eu levo comigo uma placa, essa placa comemorativa pelos 50 anos de criação da Diocese de Barretos. Então, eu explico ao Papa o sentido dessa placa, a simbologia da placa, os dizeres que estão escritos nela. E o Papa vai ouvindo com atenção e vai observando aquilo que eu vou dizendo com muito interesse, com muita atenção. Então, esse encontro foi o momento, foi o ápice. O senhor falou, inclusive, da comemoração da Diocese de Barretos para o ano que vem. Sim, falei para ele do jubileu da Diocese, 50 anos de criação da Diocese para o ano que vem. Então, esse foi o momento alto da visita. E o Papa nos acolheu de maneira muito informal, de maneira muito
à vontade, sem grandes protocolos, foi nos acolhendo, os bispos foram levando uma lembrança, um objeto, como eu fiz, né? Depois de nos atender, de nos acolher ali, ele nos conduziu ali mesmo, ele se dirigiu à cadeira no centro, e aí abriu a nossa visita com uma breve oração e nos deixou muito à vontade. E ele nos disse, olha, aqui eu não preparei nada, vocês têm a liberdade de perguntar o que vocês quiserem, se tiver alguma dúvida, por favor, vocês esclareçam, vocês falem, se tiver alguma crítica, por favor, vocês também tenham a liberdade de apresentar aquilo que os incomoda. Eu estou aqui para conversar com vocês. Nós somos irmãos. Dom Milton, o Papa Francisco, num primeiro momento, ele relutou em aceitar, né, o convite para substituir o Bento, né? Então, mostra toda essa dinâmica, essa humildade dele, e quem conversa com ele tem essa oportunidade, justamente ressalta esse lado dele, que é o lado bem humano, bem tranquilo. Muita simplicidade, muito humano, muito tranquilo, de fato, e nos deixou muito à vontade, de tal forma que os bispos foram fazendo perguntas, ele foi respondendo, e a gente não viu o tempo passar, né? Terminamos, propriamente a visita começou às 10 horas da manhã, ao meio-dia deveria encerrar e ele ainda se estendeu por uns 15 minutos para dar chance para que todos os bispos pudessem falar e pudessem colocar as suas perguntas, as suas dúvidas. E foi um encontro muito informal, uma grande fraternidade. O que a gente sente, o que eu senti? Eu senti que o Papa Francisco tem um carinho enorme pela Igreja do Brasil. O Papa Francisco tem um respeito muito grande pelo trabalho que se realiza na Igreja Católica no Brasil. Porque apesar de todos os nossos limites, Paulo, eu digo a você que a Igreja no Brasil é uma igreja de vanguarda. Algumas coisas que nós temos aqui em outros países não existem. Em outras igrejas, em outros continentes, isso não existe. Por exemplo, a proximidade do bispo com o seu povo, e o trabalho que se realiza nas paróquias, o envolvimento de leigos, os movimentos, as pastorais, isso eu acho que é muito próprio da Igreja do Brasil, que desde o Concílio Vaticano II tem feito essa caminhada, né, uma caminhada dando uma atenção especial à evangelização. Aquilo que o Papa São Paulo VI, na sua carta, a evangelização do mundo, a evangelização no mundo contemporâneo, em 1974, São Paulo VI dizia que a vocação da igreja é evangelizar, é anunciar Jesus Cristo, né, pela sua vida, pela sua conduta, pelas suas estruturas. Então a Igreja do Brasil, na minha compreensão, é uma igreja que avançou muito. Nós temos uma igreja viva, uma igreja onde há uma grande participação, né? Na conversa conosco, nós falamos do Papa, da importância agora, ele fala da sinodalidade. A igreja, nós estamos nos preparando para a Assembleia Geral dos Bispos, o Sínodo dos Bispos, em outubro do ano que vem, que vai tratar da sinodalidade. Igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E nós dissemos ao Papa da nossa esperança que, de fato, isso se desperte ainda mais na vida da igreja. O que é ser uma igreja sinodal? É uma igreja que caminha junto, né? Então, e uma igreja que caminha junto, onde nós temos consciência de que todos nós temos a mesma dignidade, né? O batizado, ele tem uma dignidade que é igual à dignidade do bispo. Não é que o bispo é superior ao batizado, não, ele exerce uma função diferente do batizado. Mas nós temos a mesma dignidade. Ora, uma vez que nós temos a mesma dignidade, é justo que todos tenham voz na igreja, que todos possam participar da vida da igreja, né? E o Papa Francisco quer isso, quer que a Igreja Católica seja um espaço de comunhão, de participação e também de missão. Mas aí que está, né, o Dom Milton, porque se o padre não estiver junto à sua comunidade, ele não vai detectar os problemas da comunidade. Eu, por exemplo, já vi o senhor fazendo compras em supermercados. Quer dizer, é por aí que tem que ser a Igreja Católica para as pessoas terem essa identificação, né? Sim, eu acho que nós temos que ter consciência
de que quanto maior a participação, o envolvimento das pessoas nas decisões, seja na vida da paróquia, seja na vida da diocese, mais nós saímos lucrando, né? O Papa Francisco tem feito uma crítica ferrenha ao clericalismo, né? Ou seja, a atitude de bispos e padres que se colocam acima dos outros. Não, eu penso que, como eu volto a dizer, nós temos uma função que é própria nossa, uma missão que é própria, mas isso não nos coloca acima de ninguém. Ao contrário, o clero é uma extrema minoria na igreja e nós somos ordenados para servir a igreja, para servir o povo de Deus, não para que o povo nos sirva, né? Então esse é o grande desejo do Papa Francisco, de que nós sejamos de fato uma igreja sinodal, onde nós possamos caminhar juntos, onde nós possamos compartilhar as nossas experiências, ouvirmos uns aos outros e, ao mesmo tempo, discernir a ação do Espírito, porque o Espírito Santo vai agindo na história, vai agindo nos acontecimentos. Então nós temos que perceber o que é que o Espírito Santo quer de nós. Como foi no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus não existiam os diáconos. Os diáconos foram constituídos pelos apóstolos, 20 anos depois da morte de Cristo. Quando, portanto, Paulo vai para a Ásia anunciar o Evangelho, um grupo de Jerusalém fica resmungando porque Paulo não exige a circuncisão. Ou seja, Paulo diz que para ser discípulo de Cristo não precisa ser judeu. Foi necessário convocar um concílio. Então, os apóstolos convocam um concílio para que eles possam discutir se a atitude de Paulo era correta ou não. E no final eles vão dizer, Paulo, vai em frente, é isso mesmo. Que é a divulgação, falar a palavra de Cristo, né? Pois é. Dom Milton, e o que o senhor chegou lá e falou sobre a paróquia, a Diocese de Barretos? Bom, eu falei ao Papa, o que eu falei da Diocese de Barretos, é uma igreja nova. 50 anos é muito pouco. É uma igreja que está engatinhando ainda, né? Que tem uma história bonita, que é uma história, olha, feita de quanta gente que dedicou a vida nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, na diocese, né? Leigos, leigas, catequistas, ministros, membros dos diversos conselhos, gente que vestiu a camisa, que veste a camisa nas pastorais, pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral do dízimo, gente que veste a camisa e sente-se feliz de ser católico. Então eu disse ao Papa, que a nossa igreja é uma igreja jovem, mas que tem um grande entusiasmo, que tem um grande desejo de contribuir, né? Queremos contribuir para que o mundo seja melhor, né? Dentro daquilo que é específico nosso, dentro daquilo que nós podemos colaborar, nós não nos omitimos. Olha, veja, por exemplo, durante a pandemia. Durante a pandemia, as nossas comunidades criaram uma verdadeira rede de solidariedade, né? As comunidades arrecadaram toneladas de alimento, que ofereceram para as famílias cesta básica. Algumas comunidades, inclusive, assumiram as despesas de algumas famílias que não tinham recursos, por exemplo, para manter a energia elétrica, para pagar a água e aí por diante. Então, isso demonstra que a nossa igreja é uma igreja viva, né? Uma igreja que quer colaborar, que quer participar e colaborar para a transformação do mundo. Dom Milton, a Igreja Católica, muitas pessoas às vezes criticam que ela é muito fechada, né? O que vem lá do Vaticano tem que ser cumprido. Entretanto, a gente está na modernidade com as redes sociais e a gente tem visto cada vez mais padres usando desse mecanismo para levar a palavra do Evangelho, levar a palavra de Deus. E isso é o caminho, inclusive, da igreja? Sim, olha, teve um dicastério em que o cardeal, o arcebispo prefeito do dicastério, dizia isso para nós. Nós temos que estar atentos, porque com as redes sociais hoje o mundo se revoluciona. Então, por exemplo, ele falou do metaverso, né? É um mundo uma nova realidade que a mídia, as redes sociais está descobrindo, né? E que nós, enquanto igreja, temos que aprender a trabalhar com isso.
E ele dizia uma coisa muito interessante, ele diz que para as novas gerações hoje, o conceito de tempo e de lugar é diferente do nosso. Nós tínhamos um conceito de tempo e de lugar que as novas gerações hoje, com as mídias, com as redes sociais, já superaram. Uhum. É outra mentalidade, é outra maneira de compreender a realidade do mundo. E nós, enquanto igreja, vamos ter que aprender a lidar com esse mundo. Nós já estamos, com a pandemia, a igreja foi obrigada a usar das redes sociais, dos recursos da mídia, mas eu penso que ainda temos que aprender e avançar muito. Mas hoje as missas estão aí no Facebook, elas estão nas redes sociais, sim, né? Sim, graças a Deus, graças a Deus. Dom Milton, a gente tem também imagens aí da caminhada com Maria, que depois, né, dessa pandemia, desse longo período, as pessoas esperavam por esse momento. O que representa esse momento de fé aqui em Barretos? E pode vir a atrair devotos de outros municípios? Claro, eu acho que a retomada do Caminhando com Maria foi um momento de graça. Eu sempre, quando participo lá na cidade de Maria, celebrando no final da caminhada, acompanho ali um pouquinho a chegada da imagem, e aquele pátio vai se enchendo de gente que vem acompanhando a imagem de Nossa Senhora com fé, com devoção. A minha sensação é de que Nossa Senhora resgata a ternura. Porque é um sacrifício, né? Uma caminhada longa como essa. Olha, você vê famílias, levando as suas imagens, objetos de devoção, que vão acompanhando a imagem de Nossa Senhora num gesto de profundo amor, mas num gesto também para experimentar a ternura de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a imagem da ternura, aquela que está sempre, que nos aconchega nos seus braços, aquela que é capaz de compreender os nossos problemas, compreender os nossos dramas, os desafios que nós enfrentamos, aquela que está sempre pronta a nos ajudar. Eu acho que Caminhando com Maria, olha lá que imagem linda do povo reunido para a celebração da Eucaristia. Esse povo que veio acompanhando, 12 quilômetros, acompanhando a imagem de Nossa Senhora, e foi nessa demonstração de fé, nessa demonstração de amor pela Mãe de Deus. Dom Milton, as pessoas buscam Nossa Senhora, geralmente no momento de aflição, um momento de precisão. Mas é bom as pessoas também agradecer, né, por tudo que ela intercede a favor. Com certeza. E olha, tem muita gente na Romaria, na caminhada, que foi para agradecer. Se a gente for fazer uma lista entre aqueles que foram pedir e aqueles que foram agradecer, eu acho que empata. Eu acho que empata. E muita gente que vai na caminhada para agradecer. É esse momento mais de agradecer mesmo. Né? Outro dia, você viu na primeira página do diário, uma mãe que foi pedir a Nossa Senhora a graça de engravidar. E logo depois engravidou e deu à luz a três filhos. Imagina a alegria dessa mãe, a satisfação dessa mãe de poder agora ter a sua casa com 3 filhos que ocupam o seu tempo, a sua atenção, a quem ela dedica o seu carinho. Tá certo. Bom, eu quero imensamente agradecer a presença de Dom Milton aqui, que falou sobre essa visita até o Papa Francisco, né? Pôde trazer aqui, que eu tinha... O senhor matou a minha curiosidade, o senhor quer saber, que eu fiquei tão feliz quando eu o convidei e o senhor aceitou, porque eu acho que a gente tinha que compartilhar com a população de Barretos, as pessoas que acompanham o Cidade News através de nosso Facebook. Dom Milton? Toda vez que eu me encontro com o Papa, eu já me encontrei com ele 3, 4 vezes. 3 vezes como bispo de Barretos. 3 vezes eu disse para ele, Barretos reza pelo Senhor. E aí o Papa dá um sorriso enorme. Então, apelo, vamos rezar pelo Papa. A missão dele não é fácil. Muitas vezes é incompreendido, mas é um homem extremamente lúcido. Isso que eu queria dizer. O Papa tem uma saúde frágil, os joelhos já não ajudam mais. Ele caminha com muita dificuldade, a maior parte das celebrações ele já não preside, mas é um homem de uma cabeça genial, lúcido, sabe aonde está e o que está fazendo. E me permita ainda dizer uma coisa que eu acho importante que os nossos telespectadores saibam. Você falou do processo do Padre André. Olha, num tempo recorde, nós terminamos aqui na diocese a fase diocesana.
Quando nós abrimos o processo, quando eu instalei o tribunal para o início do processo, onde se ouvem as testemunhas, também instalei a comissão histórica, que precisou recolher tudo aquilo que foi produzido em torno do padre André, aquilo que ele próprio produziu. E aí também foram constituídos teólogos que se debruçaram sobre as anotações. Olha, o padre André escreveu muitos retiros, muitas cartas, muitas meditações, diário pessoal dele. Então os teólogos tiveram que debruçar-se sobre isso para fazer uma análise precisa, se tudo aquilo estava de acordo com a fé da igreja. Eu não imaginava que isso terminasse antes de 6 anos. Eu imaginava que nós precisaríamos uns 10 anos para poder terminar todo esse trabalho. Mas o pessoal da causa, o trabalho da Lucila, é a postuladora, do padre Constante, da comissão histórica, dos teólogos, foi exemplar, foi fenomenal. Depois eu penso assim, é um processo que está sendo marcado pela graça de Deus. Nós tivemos a graça de conviver aqui em Barretos com um santo. Mas não é um santo pequeno, é um grande santo. Quem conhece a vida dele, os detalhes da vida dele. Então, olha, é uma graça enorme aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o padre André. E agora o apelo para que a gente invoque a intercessão do padre André. Porque nós precisamos de um milagre para poder avançar a causa, agora na fase romana. Então fica aqui o apelo, você que conviveu com o padre André, conheceu o padre André, ou que você que está conhecendo o padre André, ele está sepultado lá no santuário de Nossa Senhora do Rosário, você procura invocar a sua intercessão, que olha, padre André é um dos grandes santos que tem dado sinais do seu poder de intercessão. Por isso lá na igreja está escrito lá, aqui viveu um santo entre nós, que é o padre André Bortolamiotti. Eu fico muito à vontade em falar do padre André, que é uma simplicidade, uma humildade que eu nunca vi igual, né? Então é uma pessoa que realmente veio para trazer o amor. A definição é essa, porque ele dedicou aos pobres, aos enfermos, ele que idealizou a Casa Madre Paulina, né? Que abriga as pessoas em tratamento no Hospital de Câncer de Barretos, foi a primeira, né? Eu fui visitar Vigo Lovatar, onde ele nasceu. Onde ele nasceu. Eu fui à casa natal dele, encontrei-me com a família dele. Ele falava muito dos amigos de Trento, né? Depois celebrei na paróquia, falei para eles, olha, Vigo Lovatar é uma terra de santos, vocês já nos deram Santa Paulina e logo vão nos dar Santo André, né? Bortolamiotti. Então, vejam, foi uma graça extraordinária de poder estar lá, conhecer a família simples dele, um povo humilde, mas extremamente cheio de fé e alegre pela intercessão do padre André. Quero agradecer a presença do senhor aqui. Eu que agradeço. O espaço para a sua mensagem final, Dom Milton. Eu quero dizer a vocês que nos acompanham, agradecer a atenção de vocês, o tempo que vocês dedicaram para me ouvir. Eu também me sentia na necessidade de vir aqui falar, porque não fui só como o Milton que vai a Roma. Eu fui como Dom Milton, como bispo da Diocese de Barretos. E eu levei comigo a diocese inteira. Então eu me sinto na necessidade de partilhar com vocês, que são da Diocese de Barretos, a minha experiência em Roma, para que você se sinta igreja, que você faz parte desse povo, para que você se sinta animado a viver a sua fé e, ao mesmo tempo, participar ativamente da vida da sua comunidade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Dom Milton, muito obrigado. O Cidade News volta em instantes. Muito